Olá, bem-vindos ao curso de processamento de imagens do INPA. Essa semana nós continuamos com a programação do curso. Como eu falei na semana passada, essa semana nós vamos discutir as arquiteturas de redes neurais para vídeo. Então, na aula de hoje, eu vou falar de redes especializadas para tratar de sequências de imagem, ou seja, vídeos. E na aula de quinta-feira eu vou falar das estruturas, como você pode combinar essas arquiteturas de redes neurais para vídeo em estruturas de processamento complexas que podem ser usadas em aplicações. E aí, na próxima semana, nós vamos discutir as aplicações propriamente ditas. Bom, então eu vou passar para a parte expositiva da aula agora, né? E, então, nós vamos discutir hoje o vídeo profundo, né? Ou seja, aprendizagem de máquina profunda para vídeos. Então, até agora no curso, né, nós discutimos principalmente o processamento de imagens, né? Mesmo falando de sequências de imagem, falando de processamento de imagens e várias tarefas com imagens individuais, né? E nós demos exemplos de várias tarefas que fazem processamento com redes neurais dessas imagens. Então, por exemplo, nós falamos, né, de classificação, falamos de segmentação semântica, né? E essas duas primeiras aplicações são aplicações que, na verdade, estão tratando de um único objeto na imagem ou um tema na imagem, né? E depois nós estendemos isso para vários objetos, né? E aí detecção de objetos, né? Segmentação de instâncias dos objetos. Então, cada vez mais nós promovemos, usando redes neurais profundas de convolução, um entendimento do conteúdo da imagem, colocando estruturas em camadas hierárquicas através de espaços de escala e convoluções. Então, agora, o que a gente vai fazer, né, é falar de vídeo. Então, o vídeo tem esse componente bidimensional, né, das imagens, mas é uma sequência de imagens, então você tem uma outra dimensão, que é a dimensão tempo. Então, um negócio que é importante, a gente já falou algumas vezes aqui, mas é sempre bom enfatizar, né, que a gente tem uma coisa em 3 dimensões, né, que é a dimensão da imagem, né, a altura e a largura, né, mas a gente tem essa dimensão tempo, né, que é uma dimensão diferente, né? Então, nós temos que saber lidar com isso. Então, a gente vai discutir na aula de hoje várias maneiras de considerar sequências de imagem e como tratar essa dimensão tempo, né? E aí, tecnicamente, no sentido de redes neurais, né, o vídeo, sendo uma sequência de imagens, ele vai, na verdade, se caracterizar como sendo uma rede onde você está trabalhando com tensores, né? E esses tensores, na verdade, em vez de ser de dimensão 3, né, vão ser de dimensão 4, né? Porque a gente tinha, né, imagens, né, que tinha dimensão espacial, né, de largura e altura, né, e tinha também uma dimensão de atributos, né, no caso a cor, RGB, né, por exemplo. Agora a gente coloca mais uma dimensão, que é a dimensão tempo, que é essa dimensão privilegiada, e aí nós temos um tensor de dimensão 4, né? E nota que aqui, né, a gente pode, na verdade, também trabalhar com sequências de imagens, né, coloridas, que é esse primeiro caso aqui, imagens RGBD. E aqui nós podemos, na realidade, imaginar que nós temos sequências de imagens monocromáticas, pegando cada canal desses individualmente, né? Isso seria o caso, né,
Um vídeo poderia ser, na verdade, monocromático, né? Mas você pode tratar eles separadamente. Então, tem várias maneiras de organizar esses sensores, né? Isso vai influenciar também nas nossas arquiteturas, né? Então, o que a gente quer fazer, né, com vídeos, né? Eu falei isso na semana passada, quer dizer, tem uma série de tarefas que você precisa, na realidade, ligar com a dimensão tempo, com a coerência temporal, né? Então, uma extensão natural da classificação de imagens seria a classificação de vídeos, né? Aqui nós temos um vídeo, né? No caso aqui, até um vídeo que é colorido, mas a gente está olhando um canal monocromático aqui, né? E você tem coisas que você quer classificar do que a ação que está acontecendo nesse vídeo, como, por exemplo, se a pessoa está correndo aqui, né? Então, qual é a diferença, né? A diferença de classificar imagens para classificar vídeos é que em imagens você quer reconhecer objetos, né? E em vídeos você quer reconhecer ações, né? Então, aqui a gente, por exemplo, tem um gato, na imagem quer reconhecer que tem um gato, poderia ter um cachorro, né? E aqui a gente quer reconhecer a ação. A ação aqui é correr, né? Mas poderia ser a pessoa estar nadando ou pulando, etc., né? Então, é totalmente diferente. Nota que a ação, né, você olhando só para a imagem, por exemplo, se olhar só para essa imagem aqui, né, a pessoa pode estar andando, pode estar correndo, pode estar parada, você não sabe, você só vai descobrir se você olhar uma sequência de imagens, e é isso que a gente quer fazer. Então, qual é o grande desafio de vídeos? E, na verdade, eu falei que esse ano é um ano especial, porque, em relação a esse desafio, nós chegamos num ponto onde a gente pode vencer esse desafio, né? E, por isso, esse ano é o ano do Deep Video, né? O grande problema e o desafio a ser vencido é que os vídeos são muito grandes, porque é uma sequência de imagens, né? As imagens podem ter uma alta resolução, e, na verdade, esse vídeo pode ter uma duração indeterminada, né? E aí, como você vai lidar com isso, né? Quer dizer, mais especificamente, quer dizer, os vídeos, normalmente, para você poder ter a continuidade do movimento, né? Eles têm uma taxa de amostragem de aproximadamente 30 quadros por segundo, né? Então, um vídeo com uma certa duração, né, de N segundos, ele vai ter N vezes 30 quadros, né? E se você pega, né, um vídeo sem nenhuma compressão, né, quer dizer, você vai ter, na realidade, o número de elementos da imagem vezes 3, se for um vídeo colorido, né? E aí, fazendo alguma estimativa rápida, né, uma imagem com uma resolução de resolução normal, né, standard definition, né, de 640 por 480, isso aqui vai dar 1,5 gigabytes por minuto, né? E as imagens mais comuns que a gente costuma ver, que são HD, né, High Definition, né, que é 1920 por 1080, vai dar 10 vezes mais, né? 10 gigabytes por minuto, né? Então, isso é realmente um grande desafio. E qual foi a primeira abordagem que foi usada para você poder pensar em trabalhar com vídeos, né? A solução aqui, né, foi você pegar partes curtas do vídeo, né? Porque a gente quer identificar ações, né? Então, pegar clips, né, que seriam pedaços curtos do vídeo, né? E aí tentar diminuir a quantidade de dados, né, pegando, na verdade, não essa taxa de amostragem de 30 quadros por segundo, mas uma taxa mais baixa, e também não essa resolução alta, como são nos vídeos que a gente está acostumado, né, pegar uma resolução espacial mais baixa. Então, um exemplo aqui, né, seria você pegar uma sequência de imagens, de 16 imagens, né? Obviamente, elas vão estar mais espaçadas no tempo, né? E pegar a resolução da imagem, por exemplo, de mais ou menos 100 pixels, né, na direção horizontal e vertical, né?
Aí, com isso, você vai ter, né, por exemplo, um vídeo de 3,5 segundos, né, com uma taxa de 5 quadros por segundo, né, aí ele vai ocupar 500, 600 kilobytes, né, que é muito mais possível de você trabalhar, né? Mas, mesmo assim, é um desafio, né? Porque, como vocês viram nos exercícios, né, você tem que pegar esse vídeo original aqui, né, e converter nesse vídeo adaptado para poder ser processado por uma rede neural profunda de vídeo, né? Então, como que isso é feito, né? Normalmente, o que você faz você tem o vídeo original, que é o raw video, né? Então, ele é um vídeo longo e tem uma taxa, né, de amostragem grande, né? Como, por exemplo, 30 quadros por segundo ou mais, né? E aí o que você vai fazer para treinar, você vai treinar o seu modelo da rede neural, né, para classificar clipes curtos, né? E com uma taxa de amostragem bem menor. Então, você pega, né, alguns quadros aqui com um espaçamento bem maior, né? Reduz a resolução e pega pedaços também com uma duração mais curta. E aí você vai treinar nesses pedaços aqui, né, a sua rede, né? E aí, na hora que você for testar, né, você vai testar no vídeo com a taxa de amostragem completa, mas você vai pegar clipes curtos, né? Então, você pode pegar, né, clipes que têm, né, durações curtas e depois calcular uma média, né? Então, você vai fazendo isso e aí você pode analisar um vídeo pedaço por pedaço. Seria aquela estratégia de dividir para conquistar, né? Então, vamos ver agora várias maneiras de você criar arquiteturas básicas, né, para processar vídeos, né? Então, a tarefa que a gente quer realizar aqui seria exatamente o que eu falei, classificação de vídeos, né? Detectar ações no vídeo, né? Então, a ideia mais óbvia é você pegar o que a gente sabe fazer para processar imagens, né? Uma rede neural profunda de convolução, e tentar ver se essa rede consegue assim, identificar as ações, né? Olhando só os quadros, né? Então, a ideia é isso, você vai treinar, né? O aprendizado supervisionado, a rede 2D, para classificar cada vídeo independente, né? E aí você vai, depois, né, você vai fazer uma média, né, das probabilidades, né, na hora de fazer o teste, né? E, surpreendentemente, né, essa estratégia, apesar de ser assim, força bruta e a mais simples possível, ela funciona, né? Então, em muitos casos, ela dá um resultado bem aceitável, né? Então, é bom ter isso em mente. Isso foi uma surpresa dos pesquisadores de depois constatar que esse tipo de arquitetura simples produz bons resultados. A gente vai aprofundar isso um pouco mais para frente. Aí, a segunda coisa seria, na verdade, a gente começar a olhar, né, a dimensão tempo, né, de uma maneira privilegiada, né? Então, qual é a ideia? A ideia é você olhar as imagens, né, ter uma noção do que acontece em cada imagem, depois combinar isso e rodar a rede, né? Essa primeira estratégia é chamada de late fusion, né? E aí a gente vai ver uma coisa que já vimos, né, na semana passada, quando a gente estava falando, né, de fazer tracking, né? Você deixa a parte de aprendizagem de máquina, né, para inferir coisas ao longo do tempo, né, para essas camadas totalmente conectadas da parte final da rede, né? Então, a ideia é você tem a entrada da sua rede, cada imagem vai pegar uma rede de convolução para imagens 2D, simplesmente, né? E vai processar ela e gerar features, né? Que depois vão ser achatadas e concatenadas, né?
e aí essas features, vai ser um vetor bem longo, né, vão ser passadas para essa camada, né, da rede neural totalmente conectada, que é as camadas finais, né? Então, isso aí é uma estratégia interessante, onde você divide a estrutura da rede, né, na parte baixa, que vai extrair features das imagens, e a parte alta, que vai pegar essas features e vai classificar o que está acontecendo ao longo do tempo, as ações, o movimento, né? Então, isso é chamado de late fusion, porque essa fusão ao longo do tempo é só dada na parte mais alta, né, do processamento, da arquitetura e no final do processamento. Aí, quando você faz isso do jeito que a gente falou, quer dizer, não necessariamente aqui, né, você vai poder assim, trabalhar com essas features, né, com uma estrutura onde você está criando conteúdos que vão ser processados, né? Então, aqui a gente está falando só de ter uma rede, não necessariamente ter pooling e outras coisas, né? E aí, aqui é a ideia, né? Porque quando você faz isso, essa estratégia, né, é difícil de comparar, né, questões de movimento que acontecem entre os quadros, né? Como eu discuti na semana passada, né, em relação a, por exemplo, aquele comentário lá do Norman McLaren, né, quer dizer, aqueles interstícios que acontecem, né, entre os fotogramas, porque você pega as features, passa diretamente e não tem como identificar coisas importantes aqui, né? E aí a ideia, né, é você rodar a rede de convolução 2D em cada frame, mas aí você faz um pooling na sequência, né? Então, o pooling ele é em cima da dimensão espacial e da dimensão temporal para identificar coisas importantes, né? E aí, no final, você passa isso para camadas subsequentes e um classificador linear, por exemplo, né? Então, essa estrutura, na verdade, é a mesma de Late Fusion, só que esse pooling faz toda a diferença, porque ele está fazendo um pooling nas dimensões combinadas, né? Incluindo a dimensão tempo ao mesmo tempo, né? Então, isso seria uma evolução daquela segunda arquitetura, né, levando em conta essa questão de você considerar as estruturas hierárquicas, né, não só para a parte espacial, mas a parte espaço-temporal, né, mas bem no final do processo, né, por isso que continua sendo late fusion. Aí a outra estratégia é fazer o contrário, né, porque assim, quando você está usando a rede neural de convolução para trabalhar com as imagens, né, a rede de convolução ela não vai levar em conta, né, o que acontece nas imagens subsequentes, a anterior e a seguinte, né? Então, se você quer ver o contrário disso, a estratégia seria essa estratégia Early Fusion. Quer dizer, você já desde o começo considerar a dimensão tempo do mesmo jeito que a gente fez aquele pooling no final, né? nas 3 dimensões. Então, a ideia é que você vai pegar, né, os quadros aqui e a primeira camada de processamento que você vai fazer, né, ela vai fazer um reshape, né? Então, vai reformatar tudo e vai juntar, né, todos os frames num único frame. Então, a entrada dessa primeira camada vai ser 3T vezes H, e aí você vai juntar isso aqui tudo numa camada que é D vezes H vezes W, né? E aí isso aí vai ser como se fosse um único tensor, né? Que vai ser passado para essa rede 2D, né?
Então, ele está processando, né, essa informação combinada de todos os frames, né? E aí você vai juntar, né, a informação temporal, né, como se fosse uma camada de atributos, né? E aí essa rede, na verdade, ela fica como sendo uma rede CNN 2D, né, com mais atributos, e um dos atributos é a variação ao longo do tempo, que faz certo sentido, né? E aí, finalmente, tem essa última, pelo menos até esse ponto do que a gente está discutindo, né, alternativa, que seria, quer dizer, porque nota que a gente discutiu primeiro, né, o Late Fusion, né, com e sem pooling, o Early Fusion, aí tem essa parte aqui que seria, na verdade, que é chamado de Slow Fusion, porque nota que o que acontece é que nessas arquiteturas, quer dizer, tanto no Late Fusion quanto no Early Fusion, tem algum momento que você vai pegar e concatenar, né, as informações ou no início do processamento ou no final do processamento, né? E você usa a rede neural de um jeito diferente, né, privilegiando, né, o processamento numa fase ou noutra, né? O ideal seria ter um balanço dessas coisas, né? E aí tem essa ideia do slow fusion, né? Que a ideia na verdade, você imaginar que a dimensão tempo ela não é uma dimensão privilegiada. E aí você, na verdade, vai trabalhar, como a gente viu no começo da aula, né? Imaginar que você está trabalhando com um tensor de dimensão 4, né? E aí você vai ter uma rede, que é uma rede de convolução, mas ela, em vez de ser uma rede de convolução 2D, vai ser uma rede de convolução 3D, né? E aí a gente vai fazer tudo nessa rede de convolução 3D, quer dizer, vai ter convoluções 3D e pooling 3D, né, ao longo de todo o processo, né? E aí por isso que é chamado de Slow Fusion, porque à medida que você vai subindo na hierarquia aqui de camadas da rede, né, você vai fazendo com que esses operadores vão fundindo a informação temporal na medida que você vai criando mais estrutura na rede através de cada camada, né? Então, assim, seria interessante agora a gente ver como essas redes, né, se comportam e qual é a melhor arquitetura do que a gente discutiu até agora. Então, para entender isso bem, eu quero comparar essas três arquiteturas, né, o Early Fusion com o Late Fusion e com essa 3D CNN, né, dando um exemplo concreto e um exemplo simples, né? Quer dizer, aqui a gente está pegando, né, uma rede que está trabalhando com imagens pequenas por um tempo pequeno e determinando os operadores de convolução, etc., para a gente ver o que vai ser feito, né? Então, você tem as camadas, né, a entrada, camada de convolução, etc. Aqui você tem o tamanho das coisas, dos tensores que você vai trabalhar, né? E aqui um negócio que é muito importante é o recept field, quer dizer, o que está sendo olhado, né, nessa estrutura espaço-temporal, quer dizer, qual é a região, né, da informação que está sendo olhada. Então, por exemplo, aqui a gente começa, né, tem uma entrada, né, que são, na realidade, 20 quadros, né, de uma imagem de 64 por 64 RGB, né? E aí essa rede de convolução vai usar filtros 3x3 e aí vai, na saída, gerar 12 canais de features, né? Então, a saída vai ser 12 por 20 por 64 por 64, né? E aí, como eu falei, quer dizer, esse recept field ele está olhando para uma região de 3x3 na imagem, né? Porque é o tamanho do filtro, né? E aí, continuando, né, isso vai pegar, né, em cada camada, a gente vai construindo, né, fazendo pooling, por exemplo. Então, aqui faz um pooling de 4x4, né? Então,
você vai ter, na verdade, os mesmos 12 por 20, mas agora aqui você vai ter 16 por 16 na resolução espacial, né? Então, isso nota que o campo receptivo aqui vai aumentar para um campo de 6 por 6, né? Você vai olhar para uma região maior da imagem, né? E aí você faz mais uma convolução, né? E pode fazer, né, mais pooling, né? Então você vai ter essa camada aqui de cima, né, com a convolução de 3 por 3 também, né? E daí o teu campo receptivo já aumentou bastante, aqui já está 14 por 14, né? E aí no final você vai fazer, né, um global pooling, que você vai pegar todas as informações aqui, né? E vai chegar num resultado, né? Vendo o que é mais importante aqui na dimensão completa, né? Espaço temporal aqui, né? Então, isso é como a gente viu, né? A gente vai criando estrutura assim, hierarquicamente no espaço, e aí quando chega no final, você faz esse Global Average Pooling, que você vai juntar, porque nota que aqui, né, a gente estava sempre trabalhando, né, com um frame de cada vez, com os filtros 3 por 3, e aí vai aumentando, né, na medida que a gente vai fazendo, né, a mudança de resolução, né, pegando uma área maior, né? Aí chega no final, você vai pegar, na realidade, todos os frames ao mesmo tempo, né? E aí você vai estar fazendo, na verdade, um processamento, né, de todo o tempo usando essas informações que você pegou no nível anterior, né? Então, por isso que seria o Late Fusion, né? Agora, no Early Fusion, a coisa fica diferente, porque aqui a gente pegou todos os frames só no final, né? E o Early Fusion vai fazer exatamente ao contrário, quer dizer, essa primeira camada aqui, né, você tem a mesma entrada, né, de 3 por 20 por 64 por 64, aí nessa primeira camada, né, você já vai pegar e transformar, né, essas informações aqui, né, para pegar todos os frames, né, da sequência. Então, você vai estar olhando desde o começo para 20 frames, né, e fazendo pooling e as outras coisas, né? Então, de uma certa maneira, essa parte aqui fica mais ou menos igual, né? Só que o campo ele fica completo, né, com a sequência inteira desde o começo, né? Então, assim, você vai do mesmo jeito construir devagar no espaço, mas no tempo você vai fazer um processamento inicial logo de cara, né? Então, esse seria o Early Fusion, né? E aí depois nós temos o Slow Fusion, né? A 3D CNN, que ela vai construindo devagar no espaço e devagar no tempo, né? Por isso que é o Slow Fusion completo, né? Então, ela vai criando estruturas, né, hierarquicamente, né, tanto no espaço quanto no tempo, mas a dimensão temporal ela é tratada do mesmo jeito que a dimensão espacial, né? Os operadores de convolução e operadores de pooling não privilegiam de maneira nenhuma a dimensão temporal, né? Então, aí você vê que aqui, né, você tem o campo receptivo, né, no começo ele é 3 por 3 por 3, depois 6 por 6 por 6, depois 14 por 14 por 14, depois 20 por 64 por 64, né? E aqui também fica uma coisa parecida com as outras, né? Só que aqui, na verdade, os operadores de convolução são todos tridimensionais, né? Então, aqui dá para ver,
né, mais ou menos como essas redes você pode comparar, né, fazer comparações entre elas. Na prática, quer dizer, esse exemplo que eu dei é muito simples, mas na prática a gente vai, na verdade, trabalhar com vídeos completos, né, e os números aqui vão ser bem maiores, né? Mas isso ilustra muito bem a comparação entre essas três estratégias de criar uma arquitetura de rede neural para vídeo, né? Então, assim, um negócio que é importante a gente pensar é qual é a diferença dessas estratégias, principalmente a diferença entre essas duas aqui e essa aqui. Quer dizer, assim, você, na verdade, criar estrutura hierárquica, né, com operadores de convolução no espaço, né, e criar a estrutura, né, no tempo, ou no começo ou no final do processo, né? Em oposição para essa aqui, que você vai criando a estrutura hierarquicamente, né? Na medida que você vai analisando, né, ao mesmo tempo o espaço e a dimensão temporal, né? Então, vamos tentar entender essa diferença, que é muito importante e tem a ver exatamente com a questão do operador de convolução, né? Porque a gente viu que o operador de convolução ele tem uma invariância espacial, né? E isso é que dá a grande característica dele em termos matemáticos e a razão dele ser importante para essas arquiteturas de redes que trabalham com imagens, né? Então, se a gente for comparar, né, usar convolução 2D ou convolução 3D, né, o que acontece? Na convolução 2D, né, você faz a convolução, né, numa entrada aqui, você tem, na verdade, os vários quadros de vídeo, né, vai fazer a convolução em cada imagem, né, e vai gerar como saída, né, várias camadas aqui, né? E isso para cada instante de tempo, né? Então, a saída vai ser essa grid, né, de features, né, onde você está processando cada frame e cada frame vai ser correspondente a uma camada dessas de features que foram processadas, e você vai aprender esses filtros, né, para as imagens aqui, né, individualmente, né? Ou, no caso do Early Fusion, você pode fazer tudo junto, logo no começo, e aí isso aqui seria um único filtro, né? Então, esse sendo um único filtro, você vai aprender, né, ele de um jeito, né? Então, qual é o problema aqui? O problema é que essa estratégia, né, ele não vai, na realidade, levar em conta, né, mudanças, né, que são invariantes no tempo. Quer dizer, imagina, por exemplo, que você tem uma sequência, né, que tem uma transição grande, né, de uma cor para outra, né, nas imagens, né, até esse ponto e nessa aqui, né? Então, esse filtro, né, que você está aprendendo, né, quer dizer, ele vai, na verdade, assim, detectar, né, quer dizer, você imaginando isso aqui como um único filtro, né, ele vai detectar que tem essa transição nesse ponto, né? Agora, se você tem a mesma transição, né, dessa cor para essa, né, num outro vídeo, numa outra sequência, né, ou se você começou a fazer o processamento num ponto diferente, né, esse filtro aqui é um filtro completamente diferente desse aqui, né, porque você está olhando ele assim, como um todo, né, com essa dimensão aqui, né? Então, você não tem, né, essa invariância, né, o shift invariance, né, no tempo, né? Você tem essa invariância no espaço, que você vai andando com o filtro aqui,
né? E aí você vai detectar, por exemplo, transições em pontos diferentes, né? Independente do que se você tem uma aresta aqui ou uma aresta aqui, o filtro vai detectar, né? Aqui não, aqui você teria que aprender filtros diferentes, né? Para sequências onde você tivesse uma transição nesse ponto aqui do início da sequência ou nesse ponto aqui do final da sequência, né? Então, isso aí é uma limitação muito grande, né? Porque para você escalar isso, você precisaria de mais filtros para detectar essas coisas, né? Por outro lado, se você, em vez de usar convolução 2D, você vai usar convolução 3D, o que acontece é que, na verdade, você vai fazer a convolução andando na dimensão espacial, né? Fazendo uma varredura, deixa eu até consertar, fazendo uma varredura assim, né? Mas, ao mesmo tempo, fazendo uma varredura assim também, né? Então, você vai andando, né, em todas as direções, né? Com um filtro de 3x3, né? Então, esse filtro de 3x3, por exemplo, né, ele vai detectar, né, coisas na imagem e na sequência de imagens, quer dizer, detecta coisas, por exemplo, transições, né, espaciais e temporais ao mesmo tempo, né? Então, esse filtro ele é invariante, né, por translação ao longo do tempo. Porque como ele está sendo transladado aqui, né, se eu tenho no começo da sequência uma mudança de cor, né, de uma certa cor para uma outra, eu treinei esse filtro para detectar isso. E essa mudança ela pode acontecer no início da sequência ou no final da sequência, que não tem nenhum problema, porque esse filtro, aprendendo a detectar esse tipo de transição, em qualquer ponto do vídeo, da sequência, ele vai identificar. Então, eu posso aprender isso uma única vez, né? E independe de onde eu começo o processamento, independe de uma série de coisas, que são as mesmas propriedades que a gente tem de invariância por translação espacial. Aqui a gente tem invariância por translação temporal. Então, quando a gente faz a convolução 3D, a gente tem invariância por translação no espaço e no tempo. Essa é a grande diferença do Early Fusion aqui, né? Porque aqui, né, a gente tem invariância por translação no espaço, mas não tem ao longo do tempo, né? Então, isso é assim fundamental, né, a gente entender isso. E a outra coisa que é interessante é o seguinte, é que do mesmo jeito que a gente pode ver, né, esses filtros, né, o que eles estão detectando, né, visualmente, né, a gente pode também visualizar, né, principalmente para os filtros mais perto da entrada, né, que são features mais simples, né, detectar assim e visualizar como esses filtros, o que eles estão aprendendo, olhando eles, na verdade, não como um volume, né, mas olhando como sendo um pequeno clipe, né? Então, aqui nessa visualização, quer dizer, cada pedacinho aqui de 3x3, né? Na verdade, 5x5, né? Então, isso aqui são filtros de 5x5x4, né? E RGB, né? E a gente pode tocar eles como se fosse um clipe, né? Que tem uma duração rápida, né? Então, aqui dá para ver, por exemplo, eu vou tocar aqui, e aí vocês estão vendo, olha, tem alguns filtros, né, que não são sensíveis à mudança temporal. E tem outros filtros que são sensíveis à mudança temporal. É uma aresta que está movendo no tempo, né, numa certa direção, etc. Né? Então, isso aí mostra, né, realmente assim, a importância da convolução e de você tratar, né, a análise da dimensão tempo, né, usando essa invariância temporal, né? E aí, bom, se a gente pegar, na verdade, o resultado
né, por exemplo, né, dessas várias arquiteturas, né, e colocar, né, para treinar e avaliar, né, num banco de dados especializado para ações, né? Então a gente vai poder analisar como cada arquitetura dessas funciona e qual é a melhor, né? Aqui a gente já viu uma intuição, né, das características de cada arquitetura, mas agora a gente quer comprovar, né, na verdade, treinando com um banco de dados de ações diferentes e analisando a performance de cada arquitetura. Então, uma experiência que foi feita, que é um pouco parecida com o Imaginet, é esse banco de dados, que é o Sport 1 Million, né? Então, aqui tem 1 milhão de vídeos do YouTube, né, que foram anotados com rótulos, né, de ações de vários tipos de esporte, né? E são bem específicas, do mesmo jeito que o Imaginet tem coisas bem específicas, aqui também tem. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, alguns tipos de vídeos, né, para esportes diferentes, né? E aqui está indicado com uma rede, né, o que é o ground truth, o que é a predição correta, a predição incorreta, né? Então você vê que aqui, por exemplo, ciclismo, né? Aqui é maratona, aqui é heptathlon, né? Aqui é skating, né? O longboarding, né? E aí você vê, né, que usando redes com esse tipo de arquitetura que a gente viu, consegue, na maioria dos casos, chegar em predições corretas, né? Então, por exemplo, aqui você tinha, não sei se dá para vocês lerem, aí que está um pouco pequeno no slide, mas aqui tem track cycling, né, que é o ground truth, né? E aí as duas primeiras, né, são cycling e track cycling, né? Então aqui ele acertou na segunda, né, mais provável. Aqui tem a ultramaratona, né? E aqui as predições são ultramaratona, acertou na primeira, tem meia maratona, né, correr, maratona, etc, né? Então você vê que é bastante efetivo, né? Em alguns casos, né, você tem a predição incorreta, etc, né? Então agora vamos ver como, né, usando esse banco de dados e treinamento nesse banco de dados, qual é a performance dessas redes, né? E aí, assim, a gente chega numa conclusão que eu já adiantei antes, que é uma conclusão, assim, surpreendente, né? Porque aquela rede que pega e analisa os frames individualmente, ela tem uma performance muito boa, né? E, inclusive, ela chega um pouquinho à frente do Early Fusion, né? Então mostra que o Early Fusion não melhora muito, né? E ao passo de que você assim, processa pela rede cada frame e só no final você faz uma média. Aqui você processa cada frame e a camada totalmente conectada que vai fazer essa média. Então, essas duas coisas são mais ou menos equivalentes, mas surpreendentemente, né, a arquitetura mais simples, ela até ganha aqui por pouquinho, né, porque aqui é 7.7, aqui é 7.6.8, né? Mas o Late Fusion é melhor que essas duas, né? E é bem razoável isso, porque ele está considerando, né, você processar as features que foram analisadas, né, assim, de uma maneira assim, completa, né, como a gente viu lá, né? E quando você passa para a rede, que é a Slow Fusion, né, a 3D CNN, que a gente viu que realmente tem essa invariância temporal e essas coisas todas, né, ela é bem melhor, né? E, além disso, né, assim, esse resultado é de um artigo que é de um experimento que foi feito em 2014, né? Então, isso foi há mais de 6 anos, né? Então, de lá para cá, muita coisa mudou, e, em particular, essas redes, né,
3D CNN melhoraram muito e chegaram a resultados melhores, a gente vai ver para frente. Mas, de todo modo, tem duas conclusões aqui. A primeira é que, dependendo do tipo de tarefa que você vai fazer, quer dizer, usar essa estratégia ingênua, né, de processar as imagens e depois, no final, você fazer alguma coisa para ter o resultado, né, fazer uma média, coisas assim, isso, para certas aplicações, pode ser bastante efetivo, né? E a segunda conclusão é que você, na verdade, tratar a dimensão tempo da maneira correta, né, tendo as propriedades que a gente quer, né, invariância por translação e outras coisas, né, é muito importante para você ter os melhores resultados, né? E aí, assim, a gente viu que, no caso geral, né, para a imagem, a rede que tinha a melhor arquitetura, né, em termos de assim, um bom compromisso em funcionar para grande parte das aplicações, porque pega coisas essenciais e genéricas da imagem, era a rede VGG, né, que assim, a rede VGG tinha uma arquitetura que era a mais simples possível, quer dizer, todos os filtros eram 3x3 e tinha intercalar, filtrar, fazer a convolução e fazer um pooling, né, usando um pooling numa escala diádica, né, de 2x2, né? Então, essa rede aqui, essa arquitetura que é chamada de C3D, né, é uma rede de convolução que usa convolução tridimensional, mas assim, inspirada, né, na arquitetura da VGG, que é o mais simples possível. Então, essa rede, todos os operadores de convolução são 3x3x3, 3 ao cubo, né, e o pooling é 2x2x2, né, 2 ao cubo, né? E aí tem um negócio interessante aqui, que eu vou voltar a falar dele mais para frente na aula, que, ao contrário daquelas outras arquiteturas, o pessoal que fez, né, essa rede C3D, eles deixaram disponível para a comunidade, né, os modelos pré-treinados baseados naquele banco de dados Sport 1 Million, né? Então, você pode, na verdade, pensar que você não precisa treinar essa rede e usar ela como base para outras coisas. Então, você pode usar ela como um feature extractor, né, de vídeos, e aí, a partir desses features, que é a saída dessa rede, você fazer outras coisas, como a gente viu quando estava falando, por exemplo, né, de segmentação, de detecção, etc., que você usava redes pré-treinadas, né? Só que aqui pré-treinadas para vídeos em vez de ser de imagem, né? Vou voltar a falar um pouco mais disso mais para frente na aula. Então, aquela coisa, né? Nem tudo são flores, né? Tem o good news e o bad news. Qual é o problema dessa C3D? Na verdade, é um problema análogo até ao próprio problema da VGG, que essas redes muito gerais, assim, né? Quer dizer, têm estrutura simples, mas elas são grandes, né? Eu falei muito pouco aqui no curso da rede LeNet, né? A rede Inception, né? Mas, assim, comparando a VGG com a Inception, né, a VGG ela é muito mais econômica, né, do que a Inception é muito mais econômica do que a VGG, né? E no caso, né, da C3D, né, assim, na hora que você aumenta a dimensionalidade, passa a dimensão 2 para a dimensão 3, né, você tem esse problema, né, que é o curse of dimensionality, né? Assim, a praga da dimensionalidade, né? A maldição da dimensionalidade. Então, se a gente for ver, quer dizer, pegar a convolução 3x3x3, se a gente comparar com a AlexNet, com a VGG 16, com 16 camadas, e a C3D, né, a gente tem esse resultado que a AlexNet ela é bem simples, né, em termos de operações, né, ela vai gastar menos de 1 gigaflop, né, já a VGG, né, com 16 camadas, gasta 13,5 gigaflops, e a C3D gasta 40 gigaflops, né?
Então, ela é 3 vezes mais cara computacionalmente que a VGG, né? E, ao mesmo tempo, praticamente 40 vezes mais cara que a AlexNet, né? Aqui está a estrutura dela, né? E aqui dá para ver exatamente quantos, né, megaflops são gastos para cada operação dessas, né? Então, essas conclusões são feitas baseadas nessa arquitetura, que é uma arquitetura, né, muito usada e padrão, né? Mas tem esse problema, e aí a gente vai discutir, né, como a gente evolui a partir daí, né, para ter mais coisas, né? Então, aqui comparando, né, o que a gente estava vendo até agora, né, quer dizer, você tem, né, o single frame, né, o early fusion, o late fusion, né, o 3D CNN e a C3D. Nota que essa simplicidade da arquitetura, ela tem um ganho muito grande, né, mesmo em relação a essa rede de convolução 3D mais assim, especializada, né? Essa aqui é a generalidade dela com arquitetura simples, né? Você tem um ganho de 5% que passa de 80 para 85 praticamente, né? Esses outros resultados aqui eram os resultados que a gente já tinha antes, que eu mostrei, né? Então, isso claramente mostra que você tem uma tendência, né, de ter redes maiores e mais profundas, né? E a gente poderia continuar, né, fazendo isso, né? E a gente viu que isso foi uma tendência que a gente seguiu passando, né, da VGG para a ResNet e outras, né, para a rede residual e tal, né? Então, assim, isso é uma direção e foi feito. Mas, por outro lado, tem outras coisas que a gente pode considerar que a gente não considerou até agora e tem relação com os modelos matemáticos que a gente discutiu na semana passada, né? Porque se for analisar, quer dizer, até agora a gente viu 2 approaches para vídeo, quer dizer, o primeiro approach que usa fusão, né, o late fusion, early fusion, essencialmente você tem uma rede de convolução 2D e mais a camada totalmente conectada. E o Slow Fusion, né, que é a 3D CNN, você tem o operador de convolução 3D, né? Só que esses 2 approaches, né, essas 2 abordagens, têm um problema que eu já falei antes, né, que a dimensão espacial e a dimensão temporal são tratadas da mesma maneira, né? E, como eu falei, o tempo ela é uma dimensão privilegiada, ela deve ser tratada de uma maneira diferente, né? A gente discutiu isso na semana passada e tem modelos matemáticos para isso. Então, uma outra abordagem, né, seria, na realidade, a gente tentar explorar isso. Então, para ver como o tempo é uma dimensão privilegiada, eu vou mostrar aqui algumas ações que é o que, por exemplo, os sistemas que fazem tracking, né, usando retrorefletores usam. Quer dizer, você tem uma pessoa, né, você coloca marcadores retrorefletores, né, e daí você vai, nesse onde tem esses marcadores, eles são pontos muito brilhantes que vão ser capturados na imagem. E você pode, na verdade, pegar só esses pontos que você vai reconhecer o movimento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver que todo mundo vai reconhecer o que está acontecendo. Por exemplo, aqui, né, é uma pessoa que está andando, né, de um lado para outro do frame. Dá para ver exatamente a pessoa. Aqui é uma pessoa que está subindo a escada, está cumprimentando, né? Aqui é uma pessoa que está fazendo um push-up, né? Aqui 2 pessoas que estão cruzando uma com a outra, né? As pessoas se encontram, né? Dão as mãos, se abraçam, né? Então, assim, dá para ver claramente que você consegue identificar ações, né, só olhando o que acontece ao longo do tempo, né, o que o McLaren falou. Então, como você vai explorar isso, né, no processamento na rede neural? A ideia é exatamente o que a gente discutiu na semana passada. Quer dizer, eu falei que, na verdade, o que seria o equivalente a pixels, né, para um vídeo, né, para sequência de imagens, era o fluxo óptico, né, porque, no fundo, olhando
né, o movimento daqueles pontinhos, a gente está olhando o fluxo óptico, né? Está concentrado no fluxo óptico, não está concentrado em coisas de aparência visual da imagem, né? Então, essencialmente, o fluxo óptico ele está detectando, né, o movimento local ali, né? E essencialmente, né, mais especificamente, ele pega como se fosse um gradiente da imagem. Então, é um campo vetorial, né? E você está vendo, né, como esse campo vetorial está fazendo advecção, né, em termos do movimento, né, da imagem como um todo. E aí esse campo vetorial, né, ele tem duas dimensões, e aqui a gente está vendo, na verdade, né, o componente vertical e o componente horizontal desse campo vetorial do fluxo óptico, né, que a gente viu na semana passada, né? Então, de alguma maneira, seria interessante a gente poder considerar isso na arquitetura das nossas redes, né? E, de fato, isso aí é uma arquitetura que foi proposta, né, depois dessas que a gente viu, Early Fusion, Late Fusion em 3D CNN, né, que é a chamada Two-Stream Network. Então, a ideia, na verdade, é você trabalhar com a dimensão tempo de uma maneira diferente da dimensão espacial. E aí, até baseado, né, nas conclusões que a gente fez, você tem assim uma parte que vai pegar os frames, né? E aí esses frames você vai, na realidade, colocar numa rede, numa daquelas arquiteturas que a gente viu, por exemplo, usando o Early Fusion, né? Aí você pega, né, pares de frames e você vai decompor ele, quer dizer, calcular o fluxo óptico aqui usando um algoritmo de calcular o fluxo óptico, como a gente viu na semana passada. E aí você tem, na verdade, esse stream da rede, né, essa parte que pega a parte espacial, ele vai lidar com as imagens, né, visuais, né, RGB. E aqui ele vai lidar com o fluxo óptico, né, que são pares, né, de imagens, né, com a dimensão, né, 2 aqui, né, que é o componente horizontal e vertical do campo vetorial, né? E aí aqui você pode usar, né, para isso também, né, uma arquitetura de convolução, mas você está usando a convolução, né, em cima de um atributo que é do movimento, né? E aí no final você vai ter, como a gente viu, né, um processamento que vai juntar, combinar esses dois streams para, no caso de classificação, vai dar um score, né? Então essa arquitetura é muito efetiva e explora esse aspecto que a gente vem discutindo. E também baseado, na verdade, naqueles mesmos testes que a gente viu, aqui é uma comparação, se você fizer o caso de pegar só a dimensão espacial, né? Então seria uma parte daquela rede, pegar só a dimensão temporal, e nota que você pegando só a dimensão temporal, você já tem um ganho que é muito parecido com a rede 3D CNN, né? Mas quando você junta as duas, né, ou fazendo uma média, ou usando um classificador tipo Support Vector Machine, né, você tem um ganho maior ainda, e aí você chega a quase 90%, né, em termos de resultado, né, de acurácia, né? Então, esse tipo de arquitetura assim, é um grande avanço, né? E aí vamos continuar aqui um pouco, né? Qual é o problema dessa arquitetura, né? Na verdade, de todas essas que a gente discutiu até agora, né? A gente viu, fazendo um balanço que a gente viu até agora, que as melhores arquiteturas é a 3D CNN. Só que, para todas elas, a gente está, na verdade, pensando em trabalhar com clipes que são de aproximadamente de 2 a 5 segundos, né? Então, a gente está analisando, mesmo nessas melhores, a estrutura local no tempo, né? Então, se você tem um vídeo longo, que você tem alguma coisa que aconteceu aqui, e eles estão separados de um tempo bem maior do que 5 segundos,
você pegando clipes desse tamanho, você não vai conseguir relacionar um com o outro, né? Então, como é que você vai modelar, né, estrutura, né, que tem assim, uma informação, né, que pode estar em qualquer ponto do vídeo, esse vídeo tem uma duração arbitrariamente longa, né? Então, a gente precisa pensar em como pensar em estruturas, né, no vídeo inteiro, né, sendo um vídeo longo com uma duração arbitrária, né? Então, o que a gente pode fazer com isso? Na verdade, a ideia, né, é usar o que a gente já discutiu, né, que é pensar numa arquitetura que é para sequências, né? As redes recorrentes, né? E aí, como a gente faz isso, né? Então, a gente pode modelar, né, essa estrutura temporal, né, de longo termo, né, usando, na verdade, uma combinação, né, das redes de convolução com as redes recorrentes, né? Então, aqui, por exemplo, você pode fazer um processamento, ter a primeira base aqui, você vai ter uma rede de convolução para extrair de cada quadro do vídeo, né, features, né? E aí você pode, na verdade, usar qualquer daquelas arquiteturas, inclusive uma arquitetura 3D aqui, né, que você pode pegar, na verdade, em vez de um quadro, uma janela de tempo, né? E aí essas features vão ser a entrada de uma rede recorrente, né, que pode ter todas aquelas variantes que a gente discutiu aqui, né? Por exemplo, ter uma saída, né, para cada ponto aqui, né? Ou coisas diferentes, por exemplo, ter uma saída única, né? E aí é interessante que você pode fazer, na verdade, é que você pode imaginar que essa camada de baixo, né, ela está extraindo features, né? E você não precisa fazer ela aprender nada, porque se você, por exemplo, usar uma rede 3D aqui, né, uma 3D CNN, né, em clipes curtos, né, e já treinou, ela aprendeu aqui, né, e você usa uma rede pré-treinada exatamente para detectar essas coisas locais. E aí você vai treinar só essa parte de cima da rede, né, porque aí você está querendo entender estruturas globais aqui, que são de longo termo aí no vídeo, né? E isso fica muito mais eficiente, né? E aí, voltando ao que eu tinha falado, quer dizer, como aquela rede 3D CNN, ela foi assim, pré-treinada e os modelos, né, da rede foram disponibilizados, quer dizer, você pode, na verdade, usar aquela rede pré-treinada para fazer essa extração aqui de janelas ao longo do vídeo, né, sem precisar fazer nenhum treinamento, né? E isso aí é um grande ganho, né? Nota que esses resultados são recentes aqui, né, 2015, 2016, etc., né? Mas aí, se você for pensar, quer dizer, ainda assim, quer dizer, essa estratégia é muito boa, né, para identificar coisas. A gente, de uma certa maneira, está pegando os melhores resultados que a gente teve, né, para trabalhar com sequências, né, mas num espaço curto, com ações locais, e juntando com o que a gente conhece, né, que é uma boa estratégia para tratar de sequências ao longo do tempo com estruturas globais, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, a gente está fazendo isso separadamente, quer dizer, a gente tem essa parte que pega coisas globais, essa parte que pega coisas locais, e não está combinando isso, né, de maneira totalmente integrada, né? Então, a próxima coisa a considerar seria como que a gente consegue juntar essas duas estratégias, né, para fazer de uma maneira integrada. E a gente já viu isso aqui no curso, quando a gente estava falando, né, dessas redes recorrentes, né, a gente viu que daria para pensar em várias coisas, a gente mencionou várias, e uma delas funciona muito bem aqui, que é o seguinte, a gente usar uma rede recorrente em múltiplas camadas, porque aí você vai ter também, né, uma estrutura
né, em múltiplas camadas, né, que está relacionada com o tempo e com camadas de níveis de compreensão do que está acontecendo no vídeo, né, diferentes, né? Do mesmo jeito que as redes de convolução profundas funcionam assim, né? E aí, como você faz isso, né? Então, a ideia dessa, assim, a primeira coisa seria imaginar, né, que você tem uma rede recorrente convolucional, né? Então, em vez de você usar simplesmente, né, a estrutura de uma rede recorrente, você vai embutir a convolução na rede recorrente, né? E aí, na realidade, você vai ter features, né, que vão ser feature maps, né, que vão depender, né, do que vem, né, do time step anterior, né, e também da camada inferior, né? E daí, com essa estratégia, quer dizer, com essa rede em várias camadas, quer dizer, cada camada dessas vão ter, né, você vai aprender operadores de convolução que vão ter filtros diferentes, com pesos diferentes, né? Mas todos eles compartilham os pesos ao longo do tempo, nessa dimensão do tempo, né? E aí, assim, você passar da rede recorrente para ser convolucional, né, quando você está processando, você não vai fazer simplesmente uma multiplicação de matriz por vetor, você vai fazer uma convolução aqui para passar da entrada para a saída, né? Só que quando você for fazer isso, você vai botar essa recorrência, né, usando, né, a estrutura das RNNs, né, combinando coisas, né, da camada anterior, né, no tempo t, e da camada dessa camada aqui no tempo t-1, né? E aí, nesse caso, quer dizer, a rede recorrente, você tem aqui simplesmente uma matriz, né, que você vai combinar essas coisas para criar o novo estado, né? Quando a rede é de convolução, né, o que você vai ter, na realidade, são os operadores de convolução, né, e você vai colocar uma não linearidade, né, que é uma tangente hiperbólica, né? Então, como eu falei, você troca a multiplicação de matriz por vetor com uma convolução 2D, né? E aí você está realmente integrando, né, o processamento, né, espaço-temporal com o tempo, né, nesses operadores e conseguindo pegar coisas que têm, né, uma estrutura global, né, numa sequência de imagens num vídeo, né? E aí, um negócio que é interessante é que se a gente se espelha nessa filosofia e nessa arquitetura, a gente pode usar qualquer variante de uma rede recorrente, né? Pode usar um LSTM, qualquer uma outra, né, que é só trocar, né, as operações de multiplicação de matriz por vetor com os tensores com uma convolução, né? Então, aí, assim, o que a gente viu, né? Como modelar essas estruturas globais ao longo do tempo, né? Quer dizer, então, a gente tem essa opção inicial, que era ter, na verdade, essas duas camadas aqui, né? Uma que está pegando a dimensão espacial, né, com operadores de convolução, com janelas curtas ao longo do tempo, né, e a outra que pega, né, estruturas grandes usando uma rede recorrente, né? E viu essa alternativa de ter a rede recorrente de convolução, né, com múltiplas camadas, que vai, na verdade, tratar isso de maneira integrada, que seria realmente o ideal, né? Qual é o problema disso? Sempre tem algum problema. O interessante da pesquisa, né, em matemática e nessa área de matemática aplicada computacional é que a gente tem que lidar com todas as questões, às vezes até questões que são técnicas, né, de recursos computacionais, etc., né? Se tudo fosse infinito, né, a coisa seria bem diferente, né, e talvez mais fácil, né? Mas a gente tem que lidar com
todas essas questões da matemática aplicada computacional. Então, qual é o problema? Assim, a grande revolução que ocorreu em aprendizagem de máquina foi exatamente a introdução da computação massivamente paralela. Por isso que você consegue fazer treinamento, né, nas placas gráficas que são massivamente paralelas, e a convolução que é usada como base das redes neurais de convolução para a imagem, né, é extremamente paralelizável. Só que quando a gente vai falar de redes que são redes para sequências, né, redes recorrentes, né, elas não são paralelizáveis, então fica caro você usar elas, né? Então, assim, essa arquitetura aqui, né, ela é bem mais eficiente do que essa, porque aqui, né, a gente pode, na verdade, usar a rede recorrente sem ser uma rede convolucional, como a gente tinha discutido, né, com várias camadas. Aqui pode ter uma única camada e está pegando os features que vêm daqui e pegando. Então, aqui você teria estrutura de longa duração, aqui estrutura de curta duração, e você tem uma combinação das duas, né? Mas aqui que você faz tudo de uma maneira integrada, né, isso aqui idealmente seria melhor, mas ela é muito lenta, né? Então, é interessante ver os trade-offs disso, né? Porque, como a gente falou, quer dizer, você tem, né, as redes recorrentes, né? Você tem as redes de convolução, né? E aqui eu vou introduzir mais uma outra arquitetura que a gente não falou aqui ao longo do curso, né? Então, se for olhar, né, o que elas são boas, o que elas são ruins, né, em relação a processar sequências, né, a rede recorrente ela é muito boa para sequências longas, né? Mas tem o problema de não ser paralelizável, né? Porque uma coisa depende da outra. A gente está calculando, né, coisas em cima de uma cadeia de Markov, né? Então, você tem essa questão que é condicional, né? Então, assim, no vídeo, né, esse tipo de estrutura é o que a gente viu, quer dizer, seria a CNN mais RNN ou aquela CNN recorrente, né, que a gente acabou de ver, né? Então, em termos práticos, essa opção aqui ela é mais viável, né, mas você pode até usar essa aqui dependendo das condições, né, se tiver recursos computacionais muito grandes, né? Por outro lado, né, quer dizer, a gente pode pensar, né, quer dizer, numa rede, né, como essa rede, né, de convolução 3D, né, que você vai ter grades multidimensionais e você poderia, na verdade, usar a convolução 3D, né? É muito paralelizável, mas o problema é que ela não é boa para sequências longas, porque a gente acabou de ver que assim, você está detectando com esses operadores de convolução 3D coisas locais, né? Agora, tem uma arquitetura que a gente não falou, que é essa arquitetura que chama arquitetura de atenção, né, de autoatenção, né, em inglês self-attention. Porque ela é interessante porque, por um lado, ela é boa para trabalhar com sequências longas, né, porque você tem uma camada de autoatenção, né, que essencialmente vai ver todas as entradas, né, e ela é muito paralelizável, né, porque todas as coisas podem ser feitas em paralelo. Obviamente, tinha sempre que ter um probleminha. Qual o problema dela? Gasta muita memória, né? E não foi muito experimentado em vídeo. Tem ideias sobre isso. Então, eu vou falar um pouco dessa possibilidade, né? Como seria isso? Né? Então, na verdade, assim, eu vou dar um resumo bem grande dessa arquitetura de self-attention. Assim, se a gente fosse estudar isso para valer, teria que ter uma aula inteira, pelo menos, sobre esse tipo de arquitetura, né? Explicar como é e tal, porque esse tipo de arquitetura tem sido usado muito para processamento de linguagem natural, né? E ela, na verdade, é responsável pelos grandes avanços que tem nessa parte, né, de linguagem e etc. Né? E é uma coisa recente, né? Assim, o paper inicial é de 2017, né? E ela evoluiu muito para cá nos 2 últimos anos, né? Mas qual é a ideia? A ideia é que você tem a entrada, né? Que são essa sequência aqui, né? XN, né? De X0 até Xn, com N elementos, né?
que pode ter tamanho arbitrário, né? E aí o que você vai fazer é o seguinte, dessa entrada, né, você vai, na realidade, projetar ela usando uma camada linear, né, em 3 componentes que eles chamaram de chave, né, query e valor, né, key, query e value, né. E aí você vai combinar essas informações, né, usando, né, um negócio que são essas matrizes, né, que são chamadas matrizes de afinidade, né. E aí você vai usar, né, para passar de uma camada para outra e tal, um softmax, né. E aí a saída dessa rede aqui, né, ela vai, de alguma maneira, né, conseguir identificar, né, coisas que estão afetando, né, de uma maneira muito assim, separada na sequência, né, o que vai ser isso. Né? Isso, de uma certa maneira, vocês podem lembrar de alguns mecanismos do LSTM, mas aqui é uma coisa que vai ao extremo, né, baseado exatamente nessas estruturas aqui de atenção. Né? Eu não vou explicar mais do que isso, mas, assim, essencialmente, quer dizer, a gente pode imaginar que a gente poderia pegar esses dados aqui e serem dados ligados com vídeo. Né? Quer dizer, você teria, né, as imagens e a sequência de imagem e criar essa arquitetura especializando ela para vídeo. Então, vamos ver como isso seria. Né? Essencialmente, a gente faria a mesma coisa que a gente fez em relação à rede recorrente, né? Que a gente teria uma CNN, né? Você vai ter um clipe aqui, essa CNN vai processar e ter features, né, que condensam, né, essa estrutura, né, de movimento, uma estrutura temporal local, né? E aí é exatamente isso aqui que seria o X ali que vai entrar aqui, né, nessa rede nesse módulo, né, self-attention, que a gente está chamando de bloco não local. Né? Então a gente vai pegar e aí isso aqui vai virar os queries, os keys e values, né? Você teria aqueles pesos de atenção, né? E nesse tipo de arquitetura que a gente está fazendo, a gente coloca uma camada, uma conexão residual, do mesmo jeito que a gente fez quando a gente fez aquelas redes residuais, né? Que é a skip connection. Né? E o negócio que é interessante é o seguinte, se você faz, né, esses pesos aqui, né, iguais a 0, né, então isso aqui está processando a identidade. Né? Então, você pode colocar em qualquer arquitetura de rede que combina redes 3D CNN. Né? Aí, você pode pensar numa estrutura, né, que você vai meio que misturar isso, né, esses blocos não locais, com blocos que são que processam o 3D CNN. Então, aqui, né, é como se você pegasse features, né, de uma sequência e aí você vai criando uma estrutura aqui que você vai intercalando, né, blocos não locais com esses blocos, né, 3D CNN. Né? Então, e daí, no caso, para várias aplicações, no caso, classificação, por exemplo, aí no final você teria a classificação. Né? Só que com uma análise muito mais global, usando esse mecanismo de atenção. Né? E aí, um negócio que é interessante, porque a gente aqui fez uma ideia de pegar, né, esses blocos, né, de uma estrutura de self-attention, né, e colocar vídeo, né, para ter uma coisa espaço-temporal. Né? Então, transformou o que seria a entrada, que no caso aqui seria uma sequência, né, de palavras ou de sons e coisas assim, para processamento de linguagem natural, a gente pegou dados espaço-temporais de vídeo, né, juntou com a rede de convolução 3D e usou essa arquitetura. Né? Então, de uma certa maneira, quer dizer, você pode pensar que
você pode usar esse tipo de estrutura, né, assim, com qualquer arquitetura de rede. Aqui, no caso, a gente usou a 3D CNN, poderia ser uma outra. E aí, assim, você pode exatamente pegar uma arquitetura de convolução, né, 2D, né, e, no caso, fazer esse processo que ele chama de inflar a 2D para ficar 3D, né, e colocar como esses blocos, né? Então, aqui também é uma outra coisa que eu não falei aqui no curso, eu só mencionei rapidamente, né, que eu falei que quando teve aquele ano onde a rede VGG, né, teve bons resultados, também a rede Lenet, né, que era a rede Inception, também teve muitos bons resultados. Eu até mencionei isso na aula de hoje antes, né, mas só que a rede Lenet ela era muito mais eficiente, porque tinha esse bloco, que era um bloco Inception. Né? Então, você poderia, na verdade, né, fazer um Inception, em vez de ser 2D, né, poderia fazer um Inception 3D. Né? E aí você poderia simplesmente colocar nos filtros aqui mais uma dimensão, né? E ela ficaria eficiente, né? Porque ela já era eficiente. O problema, como eu já adiantei, é que esse tipo de arquitetura ela não é tão geral assim e até por isso que ela não foi menos usada para a imagem, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, esse tipo de estratégia, quer dizer, eu estou mencionando essa I3D porque isso foi feito, né, e é um trabalho, né, do CVPR de 2017. Né, mas essa mesma estratégia poderia ser usada para outras arquiteturas de redes de convolução. Né? E daí, assim, essencialmente, seria essa coisa de você inflar, né, uma rede de convolução 2D para 3D, né, fazendo algum tipo, né, de mudança, né, botando na dimensionalidade, né, e poder combinar com, por exemplo, essas estruturas de atenção ou estruturas recorrentes. Né? Então, essa aqui é a estrutura. Né? E aí, se você for ver, né, quer dizer, aqui eu estou mostrando dados de um outro tipo de banco de dados, que é um banco de dados bem maior, que é esse banco de dados Kinect 400. Né? E aí a gente compara, né, vários tipos de arquitetura, né? Quer dizer, aquela per frame, CNN, mas é LSTM, two stream, né? A rede inflada, a rede dois streams inflada, né? E aí com isso você pode comparar essas diversas arquiteturas e ver o que é melhor e o que não é, né? Então, assim, a gente nesse ponto da aula a gente deu uma revisão geral no estado da arte, né, tudo que foi feito para arquiteturas de vídeo até agora, e seria interessante, assim, agora a gente pegar mais intuição, né, a gente viu que quando a gente está pensando naquelas redes, né, convolucionais 3D, né, dá para visualizar os operadores de convolução 3D como pequenos clipes. Mas seria interessante a gente conseguir visualizar coisas mais sofisticadas. Então, também eu não falei isso aqui muito no curso, mas tem várias maneiras de você visualizar, né, como que a rede está entendendo essas estruturas. Né? Isso já foi feito, essa visualização, para imagens. Né? Essencialmente, você pega os features de certas camadas e você vai, na verdade, fazendo um processo de síntese para você mostrar o que está sendo ativado e ver isso visualmente, né, na imagem. Né? Então, que coisas daquela imagem estão sendo importantes para a rede detectar a estrutura nos casos onde ela detecta, faz classificação em outras coisas. E isso dá para fazer, né, também para vídeo de uma maneira semelhante, em particular usando essas arquiteturas que usam os dois streams, um stream espacial e um stream temporal. Né? Em particular porque assim, você consegue visualizar, né, o fluxo óptico, né, como ele está sendo decodificado na rede. Né? Então, eu vou mostrar isso aqui. Essa técnica, essencialmente, é isso. Quer dizer, você tem a rede que foi treinada e processa por uma certa sequência, ela vai dar um resultado, e aí você pega, né, os valores aqui que significam
esse resultado, e você vai, na verdade, enfatizando eles num passo, né, de síntese, né, para cá, mostrando o que influenciou para esse resultado ser o melhor. Isso vai sendo propagado até chegar em imagens que você vai ver, né, como a rede está interpretando esses dados, né, na inferência. Né? Então, a gente vai ver isso agora para esses modelos de vídeo com essa two-stream network. Né? Então, aqui, essencialmente, você tem a saída, né, que você tem um canal de aparência, um canal de o campo, né, com movimento lento e o campo com movimento rápido, que eu vou falar isso um pouco mais para frente, porque a ideia é você, na verdade, pegar sequências e assim, ver frame a frame ou ver pulando mais frames para você ver o movimento mais rápido. Né? Então, aqui, né, a gente está vendo só que seria um frame, né, do campo, né, e a parte da aparência da imagem. Mas a ideia é ver isso animado ao longo do tempo. Então, se vocês olharem, assim, presta atenção, por exemplo, nessa imagem aqui, né, e eu vou até desenhar uma coisa para vocês facilitar vocês entenderem. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu marquei alguma coisa aqui que vocês vão ver isso se movimentar. Tá? Então, vocês estão vendo, né, o movimento aí. Né, aqui é um movimento bem lento, né, e aqui é um movimento rápido. Né, e aqui você tem detalhes de coisas que estão aparecendo, que para olhar mesmo, teria que olhar mais perto na imagem, com uma ampliação maior. Mas o que é isso? Se você for olhar, isso aqui são sequências que foram treinadas com weightlifting, né? Que eu já tinha até dado a dica, porque isso é o que estava no slide anterior. Então, esse movimento aqui, na verdade, é o peso subindo. Né? Então, você tem aqui o peso, ele estava embaixo, ele está subindo. E aqui você tem um movimento que a barra, como essas partes aqui são muito pesadas, né? Isso aqui, essa haste flexível, ela fica tremendo assim ao longo do tempo. Né? E aqui você vê os pedacinhos, né, dos pesos e etc. Né? Então, é uma maneira efetiva de visualizar. Né? Isso dá para fazer para outras coisas. Por exemplo, aqui, né, vamos ver se alguém identifica o que é isso. Tem que ter um olho bom para poder identificar. Né? Então, isso aqui, na verdade, são imagens da pessoa que está colocando maquiagem. Né? Então, você vê que tem olhos aqui, vários olhos aqui, né? E aqui tem o movimento do pincel passando e etc. Né? Então, isso é importante porque, assim, é importante a gente, para entender essas arquiteturas, quer dizer, entender como elas estão processando os dados. Né? E, em particular, a gente está vendo, né, como essas arquiteturas processam os dados que nessa two-stream network. Né? Bom, então, agora, para terminar a aula, eu falei que a gente tinha chegado até tudo que foi feito em vídeo, até o estado da arte, né? E agora eu vou falar de uma arquitetura que a gente falou recentemente, né? Inclusive foi objeto do último assignment que vocês estão fazendo, né? Que é assim, a última coisa, a coisa mais avançada que tem, né? Que isso aí é o avanço do estado da arte, né? Que seria a tendência da próxima arquitetura, né? Que é exatamente essa questão dessa rede, que é a Slow Fast Network. Né? E o que isso tem de diferente de tudo que a gente discutiu até agora? Né? O que tem de diferente é o seguinte, que quando a gente pensa naquela a two-stream network, né, que tem bons resultados, né, a gente viu que, na verdade, o problema você calcula o fluxo óptico na entrada. Então, você entra com duas informações, a informação de imagem e a informação do fluxo óptico, que é bem razoável. Mas, assim, o fluxo óptico é um operador, quer dizer, que, assim, apesar dele ser, assim, capturar propriedades matemáticas do movimento, né, bem básicas, né,
você não pode aprender coisas mais sofisticadas do que simplesmente isso, né? Porque você poderia imaginar que você tem estruturas mais complexas no vídeo, né, que são análogos ao fluxo óptico, que você poderia aprender, né? E exatamente a ideia é você, na verdade, calcular coisas, não é bem o fluxo óptico, aqui eu tenho que botar entre aspas, né? Seria calcular coisas relativas ao fluxo óptico dentro da rede, né, ao longo do tempo. E aí, exatamente essa arquitetura, né, que é a Slow Fast Network, que na realidade, quer dizer, não só vai tratar o tempo e o espaço de maneira diferente, mas vai tratar também eventos que são rápidos e eventos que são lentos, né, de maneira diferente, né? Então, essencialmente, né, nesse tipo de arquitetura, né, até assim, inspirado na Twistream Network, você tem dois caminhos aqui. Você tem um caminho que é o slow e tem um caminho que é o fast, né? E aí, esse caminho que é o slow, né, ele tem a taxa de amostragem muito baixa, né? Por outro lado, ele tem uma coisa em termos de features que ele vai pegar bastante profunda, né? E aí você tem, né, um outro stream, né, que seria um pathway aqui, que é o fast, né? Então, a ideia é assim, você vai pegar coisas bem espaçadas no tempo, né, mas em vez de ser profundas aqui, você curta, shallow, né? E aí você, na verdade, consegue equilibrar coisas que estão acontecendo, né, das duas maneiras, né, coisas rápidas e coisas lentas, e de uma certa maneira você pode interpretar que com isso você está pegando coisas relacionadas com o fluxo óptico, né, mas dentro da rede, porque essa rede não são essas coisas individuais aqui. Você tem o que é chamado dessas lateral connections, né? Então, entre isso e isso, você integra, né, movimentos que são lentos e movimentos que são rápidos, né? E aí, com isso, você tem uma estrutura muito mais efetiva e tem os melhores resultados, né? Então, se a gente for analisar, né, a estrutura dessa rede, ela junta praticamente tudo que a gente viu até agora, né, porque ela usa convolução, usa pooling, né, usa esses blocos residuais aqui, né, então, de uma certa maneira, ela combina, né, a estrutura da ResNet 50, né, com vários tipos de passos, né, temporais e espaciais, né, e consegue exatamente ter todas essas, pegar todas essas nuances, né, que existem num vídeo, né, de uma maneira completa, e ao mesmo tempo ela é razoavelmente eficiente, né? Então isso assim o que assim o estado da arte mesmo, né? E aí o que fica para frente, né? Quer dizer, o que a gente fez até agora foi reconhecer ações, né? Como correr, né? Pular, etc. Né? Agora, a próxima coisa em termos de vídeo, né? Que tem a ver com assim o que a gente viu em termos de imagem, que é você imaginar, por exemplo, né, que você tem uma imagem e você está identificando, por exemplo, classificando aquela imagem, o que tem naquela imagem? Tem um cachorro, tem um gato, né? Mas se você for pegar, né, pensar, né, em localização, segmentação e tal, você quer fazer isso também para vídeo. Então, para fazer localização e segmentação para vídeo, você vai querer, na verdade, identificar essas ações em pontos diferentes do vídeo, né? Pode ter um pedaço do vídeo que tem uma pessoa correndo, aí depois ela vai pular, etc. Né? Então, a ideia seria a gente se inspirar em arquiteturas tipo aquela Faster RCNN, né? Para poder fazer isso, né? E aí você vai ter essas propostas de regiões que tem coisa interessante em termos de ações, né? E classificar e combinar isso de alguma maneira. Então, isso é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Mas só para dar uma primeira intuição aqui, né? Exatamente você quer fazer detecção
né, espaço temporal, né, e relacionar tipos de ação, né, e como é que elas estão acontecendo ao longo do vídeo, né? E aí uma coisa que a gente vai ver, que a gente vai, na verdade, especializar mais na próxima semana, é que normalmente vídeos que a gente está trabalhando, eles são totalmente assim, determinados, né, por ações de pessoas, né? Porque se você está, obviamente, você pode ter também outro tipo de ação, né, de animais ou fenômenos naturais e tal, mas assim, para o ser humano é muito importante analisar vídeos onde tem outros seres humanos fazendo ações, né? Então, assim, são duas coisas aí importantes. A primeira é que foi criado um banco de dados, que é esse AVA Dataset, que são exatamente ações de humanos, né? E a segunda coisa, né, é que foi feita uma estratégia que, se você identificar pessoas, né, e o movimento de pessoas, aí você pode usar isso como base para fazer o processamento de vídeo, né? Então, assim, para isso é interessante você poder, por exemplo, fazer tracking de pessoas e de objetos, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, que você tem, né, pessoas diferentes, né, fazendo ações diferentes em pontos diferentes do vídeo. Então, isso que a gente vai discutir na próxima aula, né? E aí, com isso, eu vou fazer um resumo rápido do que a gente viu, né? Então, a gente pegou, né, essas arquiteturas todas básicas aqui, né? Depois pegou as arquiteturas que começam a trabalhar com estrutura temporal de longo tempo, né? Aí discutiu essa estrutura espaço-temporal com self-attention e chegou finalmente, né, nessa slow fast network, que é o estado da arte atual, né? E aí a gente vai ver como usar tudo isso nesse contexto que eu falei, que é o contexto de, na verdade, fazer segmentação, detectar como diversas ações se relacionam. Isso a gente vai ver na próxima aula. E aí, na semana seguinte, né, a gente vai ter, na verdade, uma aula convidada, né, do Djalma e do Luiz Schimmer, falando exatamente de fazer pose detection e pose tracking, que vai colocar o ingrediente que a gente pode incorporar nessas arquiteturas. Ok? Bom, gente, então é isso. Aguardo vocês na quinta-feira para a gente continuar. Obrigado, e podemos encerrar a apresentação e a transmissão pela internet agora.